Placar TV. O Flamengo espancou, humilhou, arrebentou com o Palmeiras no Maracanã. Mantém o tabu, desde 2015 não perde para o Palmeiras no Maracanã. A Leila entrou no gramado. Ela entrou no gramado, eu vou te falar tudo o que aconteceu. Tem imagem pro velho Vamp? Ela entrou no gramado, a gente tem a imagem. Ela entrou no gramado antes do jogo, olha aí. Aí ela tirou foto com torcedores do Flamengo, a torcida do Flamengo pedido pra tirar foto ali com a Leila. Ela tira foto e num determinado momento, a Leila faz coraçãozinho pra torcida do Flamengo. Ela faz ali um coraçãozinho. Então tudo começou como uma zoeira, poderia ser princípio de ataque, e ela teve a sensibilidade ali de entrar na brincadeira, de curtir, tirou as fotos e aí mudou. É muito melhor que seja isso do que violência, né, Bruno Prado? Uma coisa interessante. O Abel Ferreira disse o seguinte: já disse aos meus jogadores, se a gente vencesse hoje, a gente tiraria o Flamengo da briga pelo título. Se o Flamengo perde hoje, tá fora. Vou responder de individualidade, mas o conjunto tem que estar, a engrenagem ela tem que estar funcionando, senão isoladamente ninguém aparece. Isso é um conceito. O Flamengo entra na briga, o Tite arrebentou, amassou o Abel Ferreira. Foi um jogo incrível do Flamengo, meteu 3-0 para ser um 5, que chocolate. Saudações rubro-negra, então, pessoal, vamos ver aqui, né, o que o Craque Neto, o Facicane, também o Pilhado, né, e entre outros comentaristas que falou, né, vamos ver também a entrevista aí do Tite sobre essa grande vitória do Flamengo por 3-0 sobre a equipe do Palmeiras. Então fica até o final desse vídeo, porque também ainda vamos ver aqui, né, a cutucada que o Abel Ferreira deu na equipe do Flamengo, né, falando que o Flamengo foi com tudo porque não venceu nada esse ano, né? Cutucando e ironizando a equipe do Flamengo. Então, mas antes de dar início aqui nessa notícia, eu já convido a vocês aí, pessoal, você que tá do outro lado da telinha e é flamenguista, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, deixa o seu like para você receber notícias do Flamengo, notícias de hoje, né, também, e as notícias atualizadas aí do Mengão, beleza? Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like para você receber notícias atualizadas do Flamengo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Flamengo entra na briga, o Tite arrebentou, amassou o Abel Ferreira. Foi um jogo incrível do Flamengo, meteu 3-0 para ser um 5, que chocolate. Que chocolate do Flamengo, parabéns ao Flamengo. Aí, rapaziada, que chocolate que o Flamengo deu, hein? Abel Ferreira, você errou, colocando o Gustavo Gomes de lateral, depois colocando de zagueiro. Hoje você foi o pé de rato da Rádio Craque Neto. Que por sinal o Tupac tá aqui, o Flamengo entra na briga, o Tite arrebentou, amassou o Abel Ferreira. Foi um jogo incrível do Flamengo, meteu 3-0 para ser um 5, que chocolate. Que chocolate do Flamengo. Aqui na Placar TV. O Flamengo espancou, humilhou, arrebentou com o Palmeiras no Maracanã. Mantém o tabu, desde 2015 não perde para o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo revigora o seu ânimo de um campeonato que poderia ser perdido hoje caso não vencesse o Palmeiras. E claro, né, com um técnico que foi competente, que recuperou, obviamente, a organização tática da equipe e, acima de tudo, com jogos de confrontos diretos, né, como o próprio Bragantino, que hoje começa a se soltar um pouco mais na competição, mesmo com a derrota para o São Paulo, e com isso sonhar de fato em ser mais uma vez campeão brasileiro. Porque a partida do Flamengo foi uma aula de quem quer ser campeão, em detrimento à partida do Palmeiras, que foi uma aula de quem quer largar a temporada e no sentido de se acontecer alguma coisa positiva, legal, e se não acontecer também, paciência, né? Porque ciclos podem estar se fechando. Um Flamengo que ganhou o meio-campo, aquilo que eu falava ao longo dos programas na Placar TV, Nossa Opinião Placar, ao longo das minhas próprias lives, ao longo de todos os conteúdos em que nesses últimos dias eu participei. O meio-campo do Palmeiras
se desse brecha, ia ser engolido pelo meio-campo do Flamengo. E o Tite fez o básico, o simples. Sobe um pouco o Gerson com a Arrascaeta, às vezes alterna Gerson com o Pulgar, que foi um senhor jogador em campo, na minha modesta opinião, melhor em campo junto com a Arrascaeta e o Cebolinha. E claro, um Palmeiras do sistema de 3 zagueiros, que na verdade ele é um sistema que os zagueiros ficam alinhados, mediante ao Richard Rios, que de novo faz uma partida péssima, um atleta que não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras como o atacante Breno Lopes, que sai debandado junto com o Zé Rafael no meio campo e dá aquilo que o Flamengo, claro, no Maracanã mais adora, espaço para jogar futebol. E dar espaço para um time individualmente tão talentoso, que mesmo num ano em que o Flamengo não quis jogar nada, ele mais perdeu tempo querendo derrubar treinador do que jogar futebol, aí, meu amigo, é pedir para tomar uma sova como o Palmeiras levou do Flamengo 3-0, que ficou barato. Afinal, no segundo tempo, Gustavo Gomes conseguiu ser expulso em outra partida patética do grande zagueiro paraguaio do Palmeiras, mas que coincidentemente, assim como o meia Rafael Veiga, depois das propostas que foram negadas para vendê-los na última janela de transferências para o mundo árabe, dali para frente o futebol de ambos sumiu. Com a cabeça fora, não sei o que está acontecendo, mas tudo o que eles não estão fazendo é focados em campo. Coincidentemente, inclusive os dois que perderam os pênaltis da eliminação do Palmeiras na semifinal pro Boca Juniors, né? Da Libertadores, no caso. E o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. O Flamengo que estava praticamente fora da corrida, com uma vitória que eu falava que era a tal da final, tanto para Palmeiras como para Flamengo. Pro Palmeiras, a final seria a moral de ganhar 2 jogos pesados em uma semana no Rio de Janeiro, do atual líder Botafogo ainda, que pode perder a liderança em breve, ou então, claro, ganhar de um Flamengo que hoje é o grande rival do Palmeiras, aquele jogo que animicamente faz com que equipes ressurjam na competição, chamados divisores de água, e claro, se colocar para arrumar a mais uma conquista, né? Para o Flamengo era uma final, porque se perdesse para o Palmeiras, não vou nem colocar na questão matemática, mas sim até nessa questão anímica, né? Dificilmente o Flamengo buscaria o Palmeiras numa diferença que poderia chegar a 12 pontos nas próximas rodadas da competição. E o Flamengo, pelo contrário, ele inverte o jogo, ele coloca uma pressão agora na cabeça do Palmeiras, coloca um Palmeiras no lugar dele, que também não estava jogando tudo isso nesses últimos jogos. Ele teve aquele jogo ponto fora da curva contra o São Paulo e depois ele veio ganhando alguns jogos muito mais na base da emoção do que qualquer outra coisa. E pior, né? Ele mostra a Abel Ferreira que um time que nos últimos 2 jogos fora de casa, com 3 zagueiros, leva 6 gols, é um time desordenado, um time bagunçado. Foi uma vergonha. De novo, ou você faz um falso 3 zagueiros, que seria o Luan de volante protegendo a frente da zaga, para você não dar o que o Flamengo mais adoraria, que era o meio campo, ou então não joga com 3 zagueiros, que depois do segundo tempo, o que ele fez? Sacou lá o próprio Luan, sacou o Richard Rios, que nem titular tem que ser da equipe para o Palmeiras, muito menos o Breno Lopes, que só foi sair depois da expulsão do Gustavo Gomes para colocar o Naves, que até que entrou bem no segundo tempo, mas coitado, entrou com um time completamente estrupiado. E se não fosse o Endrick ainda para tentar uma luz ao longo do jogo, porque o Palmeiras teve 10 minutos em que ele, sabe, fez um igual para igual com o Flamengo. Foi um jogo que, com 10, 15 minutos, estava maravilhoso de assistir. Os 2 times em franca troca. E aí depois, o Palmeiras parece que se desligou da tomada e falou: Flamengo, se você quiser ser campeão também, te convido pra festa. E aí, meu amigo, você chamar o Flamengo pro jogo, é óbvio que os caras vão aproveitar. E ó, palmas pro Flamengo, que fez uma partida de quem, nesta reta final, mostra que também tá afim de ser campeão. Que o Botafogo tá derrocado. Bragantino hoje perdeu o jogo. Palmeiras foi escovado. Tem ainda duelo Grêmio e Botafogo, que vamos ver o que tá acontecendo, né? Porque o Botafogo só vem despencando. E aí o Flamengo ganha um jogo dessa magnitude, com esse placar elástico. Ah, meus amigos, é óbvio que é para colocar em muito o Flamengo nessa briga, e não foi por falta de aviso.
De novo, o Palmeiras fez um primeiro tempo, mas desta vez um jogo completamente ridículo, vergonhoso pelo tamanho do placar. E o Flamengo fez um jogo gigantesco e que pode, olhem só, depois de tudo que aconteceu na temporada, terminar o 2023 com o título brasileiro. E agora, sob a batuta do técnico Tite, que reorganizou, pelo menos taticamente, coletivamente, fazendo simples, com Cebolinha atacando muito bem, usando bem as pontas, dando confiança ao elenco para, de fato, buscar mais um título em sua história. Gente vencesse hoje, a gente tiraria o Flamengo da briga pelo título. Se o Flamengo perde hoje, tá fora. Agora a disputa vai ser até o último jogo entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Red Bull Bragantino. Não faz a cabecinha concordando, porque você já cravou aqui que o Botafogo já é campeão brasileiro. Então não faz assim quando você está escutando o que o Abel falou, porque você não vai mudar de posição dinheiro pra pagar. Tão rápido assim. Tá com dinheiro pra pagar, né? O quê? Tá com dinheiro pra pagar, né? Aposta. Qual é a sua aposta? Qual é a sua aposta? Nada vai me tirar o prazer de colocar aquele videozinho na tela aqui bem grande, você olhando pra tela, mas eu pago R$100 e eu pago com prazer. Se for pra botar aquela imagenzinha, já é Botafogo, já é o campeão brasileiro. Tu acha que eu não te pago? Aquela imagem pra mim, ela vale R$10 mil. E se o Botafogo for campeão? Só pra te avisar. Pago quanto? 500. É? E ao longo do ano, quanto eu ganhei? Mas não, a gente tá muito equilibrado, amigo. Que delícia. Eu tirei, eu fui tirando. O Flamengo ganhou tudo. Eu fui tirando. Olímpia já, pau. Ele não consegue memorizar a frase. Grêmio. O Flamengo tá nas Grêmio. Semana passada, tem 2 semanas. Grêmio, pau. Chegou aqui chorando. Gol de defesa de racha. O Grêmio, eu não falei pau, você tá mentindo. Pagou quanto? Quando você fala as verdades... Pagou quanto do Grêmio? 100. 100? 100. Perdeu quanto? Como assim? Grêmio e Flamengo? Perdeu, paguei 100. Tá devendo, hein? Eu paguei... Não. Eu estou te devendo 100. Fla-Flu foi quanto? Me pagou quanto o Fla-Flu, final do Carioca? Eu não vou lembrar, mas eu também te ganhei várias. Mundial de Clubes. Te ganhei várias Mundial também. de Clubes. Mundial de Perdeu? Clubes foi 200. Copa do Brasil. Não perdi, não. Você não apostou? Flamengo e São Paulo a gente não apostou? Não. Certeza? Claro. Flamengo e São Paulo não apostou. Que delícia, ó. Hoje tá 31, tá 33 a 30. Tá bom, mas não, pro Flamengo é 1, porque o Flamengo também tem o Red Bull Bragantino. Não jogou ainda, o Botafogo também jogou com Fortaleza. Quando Então, o Botafogo completar a rodada de amanhã, Bruno, fica não dá. 1. O Botafogo ele tem 31 1. e o Flamengo tem 32. Não, aí fica igual. O Palmeiras tem 33. O Flamengo tem 1 devendo pro Red Bull Bragantino. Dá pra você me escutar? Sim. Hoje o Botafogo tem 1 a menos que o Flamengo. Que é o de amanhã. Flamengo é igual. É isso. Amanhã fica tudo igual, né? Só o Palmeiras fica com a... Viu? E o Flamengo pra passar o Botafogo precisa de quantos jogos? Não, o Botafogo perde amanhã. Sei lá. 3. Aí eu não vou te dizer. 2. Se perder amanhã, 2, 2. E aí quantas rodadas? 6. 6, é? 6. É 6 rodadas? 6. Os dois 6 são rodadas. É 6 rodadas. Pode ficar com o rabinho entre as pernas mesmo. Pode Esse cachorro ficar. pequeno já bota pra calar a boca cá no domingo, o Fla-Flu. O Fla-Flu já chega aqui, uma merda, mal do banana. A gente vai se despedindo. Liga da hora. Liga, eu te amo. A gente vai fazer esse coraçãozinho. Então tudo começou como uma zoeira, poderia ser princípio de ataque, e ela teve a sensibilidade ali de entrar na brincadeira, de curtir, tirou as fotos e aí mudou. É muito melhor que seja isso do que violência, né, Bruno Prado? Claro. De 8 semanas, em torno de 8 a 12 semanas. Dentre esse tempo, que na verdade ainda nem completaram as primeiras 8 semanas iniciais mínimas, que se completariam na semana que vem, mas ele tinha uma lesão crônica no tornozelo direito, e desde que ele chegou aqui, ele tinha um osteófito, uma calcificação que gerava dor nele, e a gente tinha programado de fazer essa intervenção cirúrgica no fim do ano, no tornozelo direito. Uma vez que ele teve essa lesão, que a gente não esperava, da fáscia, foi optado por antecipar esse procedimento no tornozelo direito, para que a gente ganhasse esse tempo que ele já estaria parado obrigatoriamente por causa da lesão da fáscia no pé esquerdo,
e foi feito isso 3 semanas após a lesão inicial, porque nós precisávamos de um tempo mínimo para que ele pudesse apoiar no pé esquerdo, porque ele teria que tirar a carga do pé direito, e a gente ganhou esse tempo e optou por fazer isso ao invés de fazer no fim do ano. O Davi Luiz, no dia 19 de outubro, no jogo contra o Cruzeiro, ele teve uma entorse grave do tornozelo direito. Foi realizados os exames complementares, onde ele teve ruptura do ligamento talo-fibular anterior, do ligamento deltoide. E ele está indo para a 3ª semana, está evoluindo bem. A gente espera que na próxima semana ele comece já essa transição física, apesar de ser uma lesão que o prazo é em torno de 6 a 8 semanas. A gente tem que entender e diferenciar, né? Que quando eu falo, por exemplo, de um entorse de tornozelo, eu posso ter um entorse leve, moderado ou grave, ou um grau 1, 2 ou 3, e o dele foi um entorse considerado grave, porém ele está com uma evolução acima da expectativa, talvez, uma dedicação também, um atleta que é um profissional ímpar, como o Alan também. O Gabriel, ele tem o que a gente chama de entesopatia, que é uma lesão por sobrecarga no tendão dos adutores, na inserção no osso. E não é de hoje, já há algum tempo a gente tinha detectado isso, diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano também, uma pequena intervenção de medicina regenerativa para que a gente pudesse usar, né, alguns ortobiológicos que a gente chama para melhorar o reparo tecidual, acelerar isso. E é uma lesão que a gente vinha controlando, em alguns momentos sente um pouco mais de dor, em outros momentos está praticamente assintomático, e como óbvio, né, ele também, as decisões são sempre conjuntas, e a gente, diante de tudo isso, né, faltando apenas 6 jogos, nesse momento final, a gente optou por tratá-lo e fazer esse procedimento no fim do ano, se assim permitir. Óbvio que, se nesse período, algum momento, a dor tiver incapacitante, que é óbvio que a dor limita no momento, né? Ou seja, em alguns momentos, talvez ele não esteja 100%, mas não é uma lesão incapacitante no momento. Se em algum momento, até o fim do ano, isso aumentar de uma maneira que a gente tenha que parar, a gente vai parar e vai tratar. Se a gente conseguir, e isso depende da individualidade biológica de cada um, de cada atleta, se for algo que a gente consiga controlar até o fim do ano, é óbvio que a gente vai fazer todo esforço nesse momento final para que o professor possa contar com todos os atletas possíveis. Então, quando tu tens essa possibilidade de trabalhar ele e trazer essa recomposição na parte ofensiva e na recomposição para o lado esquerdo, ele flui mais. Da outra vez ele foi de um lado trocado. Então vai produzindo. Mas o conjunto da obra, aquele que eu disse, ajustou, mas a parceria ela é importante, o setor ele é importante. Assim como o setor direito, hoje o Arrascaeta fez o melhor jogo dele. Então, esse processo de evolução, nós saímos pelo lado direito toda hora e ele aparecia nas costas do Zé Rafael, porque o Zé tinha que sair na marcação, ele fazia um terceiro homem, saía no primeiro tempo, o Mateuzinho livre toda hora para fazer a jogada de organização, porque a gente tinha um externo aberto nesse aspecto tático. Então, tu vai, nós vamos aprendendo as características dos atletas para poder dar a eles uma possibilidade de aparecer mais, produzir mais, performar mais, melhor. Tite, aqui, Luiz Assado, UOL. Hoje a torcida começou o jogo cobrando, né, o time e terminou cantando "Seremos campeões". Depois do jogo contra o Santos, você falou sobre equilibrar a expectativa também, né, como ter serenidade para lidar com essa expectativa. E agora, também, na pergunta sobre o título, falou que talvez tenha perdido um pouco o foco depois daquelas 2 primeiras vitórias. Como fazer para você conseguir, de fato, equilibrar a expectativa que vem, talvez, de fora para dentro e não deixar isso entrar no Flamengo agora, no momento decisivo da temporada? Primeiro, foi surpreendente a tua pergunta, porque ela me remete ao quanto eu estava focado, porque eu não vi nada. Sério, eu fiquei tão voltado para o jogo, naquilo que eu pudesse trabalhar, e esse é um nível de concentração muito alto que tu abstrai tudo que vem de fora. Eu falo para os atletas também. Por quê? Porque compreender o torcedor, claro.
É óbvio, eu não posso tolher ele de criar expectativas de enorme. O que eu quero colocar é o fato real, é o momento, é onde nós estamos. Esse é o fato que eu coloco só. Aonde nós podemos chegar vai depender da nossa evolução, mas também de que outras equipes também de muita qualidade estão aí. Então, esse é o fato real. Eu acho que eu estava concentrado. Muitas vezes eu acredito também que a equipe vai ditar o tom da torcida um pouco. Então, se a gente consegue trazer eles desde o início da partida com a gente e do jeito que eles conseguiram empurrar a equipe hoje também, a gente não chegou a ter um momento baixo como a gente teve nas outros jogos. A gente conseguiu, a nossa oscilação foi muito, muito pequena. E a gente mantendo o equilíbrio assim, e a torcida empurrando ajuda muito, como foi hoje. Saudações rubro-negra, então, pessoal, a gente acabou de ver aqui, né, o Tite dando a entrevista aí e elogiando demais, né, a partida que o Arrascaeta acabou fazendo, né, sem dúvidas, um dos melhores em campo, voltou, né, a jogar pela equipe do Flamengo, o Arrascaeta que estava muito abaixo, e você, torcedores, já comente aí, né, o que você achou dessa partidaça do Flamengo contra a equipe do Palmeiras, né, onde o Flamengo engoliu o Palmeiras, o Flamengo amassou o Palmeiras. A gente viu aqui a imprensa paulista, o Facicano, o Craque Neto aí, ó, parabenizando a equipe do Flamengo pela boa partida que fez, né? E agora o Flamengo volta aí para o Campeonato Brasileiro. Agora você acredita que dá ainda para o Flamengo ser campeão? Agora mais do que nunca dá para ser campeão, né? Então o Flamengo só vai depender dele, né? E desses bons rendimentos aí nessas partidas, né? O Flamengo fez um jogo aí muito importante, né? Contra a equipe do Palmeiras. E o próximo jogo do Flamengo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapaziada, rapidinho, viu? O Flamengo, o próximo jogo... Cadê? Palmeiras... Vai pegar o Fluminense no sábado, às 18h30, né? Então, mais uma grande batalha. Depois, na quinta-feira, pega o Bragantino, confronto direto, né? Depois vem o América Mineiro, um jogo que dá para o Flamengo vencer. Atlético Mineiro, jogo duro. Cuiabá e... para finalizar a equipe do São Paulo lá no Morumbi. Então, o Flamengo tem uma sequência aí um pouco difícil também, né? Porque Fluminense é um clássico, jogo duro, Bragantino brigando na parte de cima, Atlético Mineiro também brigando por vaga na Libertadores e o São Paulo aí, né? Um time enjoado jogando em casa. Então, esses são 4 jogos dificílimos para a equipe do Flamengo, mas sem dúvida dá sim para o Flamengo ser campeão depois dessa partida aí contra a equipe do Palmeiras, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo do dia. Já convido vocês a estar se inscrevendo, a estar deixando o like no vídeo, que é muito importante, né? Tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se, então já clica no botão, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa muito like, aí a meta é de 100 likes para esse vídeo, então conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo.